O cafeicultor que não se adapta ao clima, que faz o beabá que fazia 5 anos atrás, não funciona mais. A adaptação sempre está buscando novos meios de produção e adaptar ao clima. Dica: tenha pelo menos 3 aplicativos de previsão do tempo no seu celular. Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Aqui é a Lígia Pedrini, estamos começando mais um episódio do Agro em Pauta Podcast. E nessa semana eu tô aqui com o João Mesquita, que é produtor de café e criador de conteúdo para suas redes sociais, tá aí compartilhando a vida dele com a gente. Então seja bem-vindo, João. Fala, pessoal, Lígia, muito obrigado pelo convite. Vamos compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia e da cultura do café com vocês hoje. Show de bola, muito obrigada, viu, por vir participar aqui com a gente. E pessoal, você que tá aí do outro lado nos ouvindo, saiba que aqui no Agro em Pauta a prosa é livre, a pauta é definida sempre pensando nos assuntos importantes para o produtor rural e para a sociedade como um todo. Então, quer aprender alguma coisa nova hoje? Quer se informar mais sobre o agro? Então, aguenta aí que já a gente tá de volta. Pessoal, voltei aqui com o João e para começar essa conversa, João, conta um pouquinho da sua história com o café. Por que você resolveu ser produtor de café? Ô, Lígia, uma história longa, viu? Eu vim de uma família de cafeicultores, estou na 3ª geração. Só que a minha infância, eu saí da fazenda para estudar. Formei ensino médio, fui para a faculdade. Fiz ciência da computação, administração, web design e nada do café. Comecei a trabalhar de técnico em informática, mas aí chegou lá pros 20 anos, o amor pela cafeicultura foi chamando novamente ali, arrastando a gente. Aí acabei que eu fui voltar pra lida ali no café. Quando criança sempre estava na vivência dos pais e dos avós. Depois associei, depois voltei. Nesse meio tempo aí a gente começou a trabalhar, fui pegando uma paixão cada vez maior pela cafeicultura e eu vi que eu tinha muito potencial e fui correr atrás de conhecimento e fiz uma pós-graduação depois em gestão e produção de café, que eu aproveitei o curso de administração, aí especializei na gestão e produção de café. Isso aí foi um marco para mim, trouxe muitas ideias novas, muito conhecimento para agregar junto com o conhecimento familiar que eu tinha, passar de geração para geração. Isso aí estourou de um tempo para cá. O ano passado eu fui o maior produtor de café do Brasil por hectare, ultrapassando a marca aí de 130 sacos. A gente produziu 135 sacos de café em 1 hectare. Isso aí foi um marco para mim e sendo um cafeicultor jovem, foi um reconhecimento muito grande que eu tive com isso. Aos 28 anos que eu consegui essa marca. Show de bola, cara. Isso é muito legal de ouvir, porque a gente tem uma ideia, às vezes, por mais que a gente consuma o café todo dia, acho que na cabeça do brasileiro, nós não somos mais o país do café. Eles acham que isso ficou lá pra trás. E não é verdade. A gente ainda produz muito café e café de qualidade, em quantidade e qualidade, né? Nós somos os maiores produtores de café do mundo, né? E também hoje a gente está especializando, não só nós aqui, mas o Brasil inteiro, que é quantidade e qualidade. Então, cada vez mais cafés com qualidade chegando na mesa do brasileiro. A gente está conseguindo produzir. Hoje mesmo eu já tenho minha marca de café, que meu café fica aqui no Brasil, uma parte dele, para consumo nacional, já pronto para uso. Então, a gente está cada vez mais evoluindo as técnicas de produção. E hoje em dia, a gente consegue produzir muito com pouco hectare. Assim como o agro em geral, milho, soja, a gente está cada vez mais se especializando em aumentar nossas produções. Você mesmo vai estar para falar para a gente na questão de cereais aí. Pois é, realmente o Brasil, a gente está se tornando esse marco de sustentabilidade, né? De aumentar a produtividade por área. E até já entrando mais nesse assunto, João, o que você viu assim, que você falou, cara, eu preciso mudar, preciso melhorar para realmente aumentar a minha produtividade? Que manejo que você olhou assim e você olhou e falou, isso daqui eu preciso mexer, eu preciso melhorar? Lígia, não tem uma receita de bolo. Hoje em dia eu falo que, mesmo eu não tenho todo o conhecimento técnico que muitos agrônomos têm, mas eu tenho uma coisa que é muito importante, a adaptação. Hoje em dia, o produtor que não se adapta, ele não consegue evoluir. Eu tenho que me adaptar ao clima a todo momento. É um dos principais fatores de eu conseguir essa produtividade minha. Um dos fatores principais é conhecer a cultivar que eu trabalho. Eu saber os pontos fortes dela
explorar os pontos fortes dessa cultivar e melhorar os pontos fracos dela. Assim eu consigo trabalhar de forma mais expressiva na questão de produção. Trazer uma margem de conforto para a planta não se exaurir. Então, por exemplo, o mundo novo é muito suscetível à seca. Ele sente muito. O mundo novo é uma variedade do café, viu, pessoal? Eu tô falando aqui, o mundo novo é uma variedade do café e ele é muito suscetível à seca. E a gente criou métodos para conseguir conservar mais umidade no chão, evitando assim a evapotranspiração, perder água pela radiação solar ali. Show. Isso daí é legal de você falar, porque de conhecer a variedade. Porque o café, ao contrário das culturas que a gente está acostumado, né, principalmente cereais, esse ano eu planto uma variedade, se ela não produziu bem, ano que vem eu coloco outra para testar. O café não é bem assim. Inclusive, deixa eu até te perguntar, olhando para sua lavoura de café, assim, qual é a idade dos talhões que você tem? Tipo, você tem pés de café de 10 anos, de 5 anos, de 15 anos, como que é? Até 2024, setembro de 2024, eu tinha uma lavoura de 62 anos. Nossa. Então, mais que o dobro da minha idade. Era lá do meu bisa. E muito produtiva. Então, a lavoura, sendo bem cuidada, você consegue estruturar ela por muito tempo. Trazer muito... Por exemplo, eu prezo muito pela arquitetura de planta. É um dos fatores também para eu alcançar essa alta produtividade. Sempre ter desbrota na lavoura. Sempre desbrotar a lavoura. Tirar os brotos ladrões que a gente fala. Então, isso aí faz com que a gente consiga alcançar umas marcas além da média. Porque eu falo sempre pro pessoal, cafeicultura, a gente produz café, a gente não produz lenha. Quando você deixa o broto ali, vai produzir muita lenha. Então a gente não produz lenha, a gente produz café. A gente fala isso de soja, que o pessoal olha pra soja e fala assim, nossa, essa soja é bonita, ela é alta, ela é folhuda. Eu falei, mas a gente não colhe folha, a folha fica aqui, eu quero colher grão. É o mesmo pensamento, né? Exato. No café, a gente tem que preservar muita área foliar dele, por conta da questão de fotossíntese, principalmente. Mas a questão nossa mesmo são os brotos. Quando começa a sair muito broto, a planta começa a sugar toda a parte de nutrição que a gente joga na lavoura e vai para esses brotos, o fruto fica sem. Então, no café ali, a desbrota é um dos fatores primordiais para a alta produtividade. Qual é o grande problema que vocês têm com pragas? Porque, assim, a gente tem algumas pragas que elas transitam em algumas culturas. Tipo, em algumas lagartas que estão ali numas 5, 6 culturas, que elas são problemáticas. O café tem dessas pragas mais generalistas, entre aspas? Ou tem as suas pragas específicas que são a grande dor de cabeça? Com certeza. Hoje a gente tem um bicho mineiro que ele é uma mariposa que entra dentro da cutícula da folha e deposita ovos. Sai uma larva ali e ela vai necrosando a folha e traz uma grande perda foliar. E o bicho mineiro é uma das principais. A broca também é uma praga muito recorrente na cafeicultura, que se a gente não fazer uma colheita muito bem feita, no próximo ano você vai ter que tomar uma cautela muito grande, fazer a prevenção muito boa, senão você vai ter um prejuízo muito grande aí, de 6 a 10% ali por conta da broca. Essas pragas, elas pioram também a qualidade desse café, né? Não é só a produção. Exato, a broca, ela fura os grãos, aí vai dar grão brocado, vai dar grão danificado, isso aí tudo você perde a qualidade dele, perde o valor agregado e também perde o peso. Então é muita coisa ali, é muita coisa em jogo para você não tomar cautela. Hoje em dia, por conta do clima, o bicho mineiro que tá pegando mais, que ele desfolha muito a lavoura. Bahia, norte de Minas ali, que são muito frequentes ali, que é muito difícil de controlar. Mas aqui pro sul a gente está começando a ter problema, mas eu tô criando um método aqui na região, tá dando muito certo, a gente vai apresentar isso daqui a pouco também, uma recorrência de aplicação, diminuir a dose dos inseticidas, mas diminuir
diminui a dose e também diminui o prazo de aplicação. Assim você vai quebrando o ciclo dela. Entendi, tipo, diminuir o intervalo entre as aplicações, né? Isso. Isso a gente chama de bateria de aplicação. A gente fazia isso muito no algodão. Olha só. Quando eu trabalhava com algodão, a gente fazia muito baterias de aplicação, principalmente em bordaduras, porque no algodão é o bicudo, que é o grande problema, né? E aí você tinha, se ele entrasse e colocasse a larvinha dele dentro da maçã do algodão, pra você controlar, Era complicado. E aí imagina, dentro da lâmina da folha, como é que você tem que ter um produto translaminar para início de conversa, né? E o momento de aplicação tem que ser bem certeiro. É igual a broca. A broca, o momento tem que ser bem certeiro. Você tem que pegar ela no início dela que tá perfurando o grão. Se ela entrar no grão, você não consegue pegar ela mais. Ô, João, e eu tenho uma dúvida, assim. Você falou que você tem a sua marca própria hoje de café, tem a produtividade maior aí, passando dos níveis... Da média você já passou faz hora, né, João? Mas, mas passando aí de níveis históricos de produção de café por hectare, eu queria entender um pouco o que influencia na qualidade do café. O que diferencia para ser um café premium e um café normal? Eu nem sei os nomes, para falar a minha verdade. O café em si, ele é dividido em bebida riada, que é uma bebida de qualidade baixa, bebida dura, bebida mole e café especial. Os cafés especiais são segmentados de altitudes elevadas. A gente consegue ter notas, áreas aí acima de 960 metros. Também você consegue ter café com notas, café com nota de chocolate, café com nota de cítricas, então é bem marcante. Depende do tamanho do preparo que você vai ter. O intuito ali da produção desses cafés especiais, ele é muito baixo por conta que você tem que ter nos finais ali do tratamento, a gente vai levar ele a uma fermentação induzida ou fermentação natural. Ele saiu da lavoura, a gente vai colocar ele dentro de um tambor, a gente vai colocar levedura, esse café vai fermentar ali por 48 a 72 horas e controlando a temperatura, ali a gente vai conseguir teores ali, o que ele consegue extrair, se é cítrico, achocolatado, então ele tem várias maneiras do café especial. E também o café bebida mole são cafés mais comuns aqui na região aqui por conta da altitude também. A gente está numa região alta, ele é mais fácil de produzir, a gente não tem essa segmentação de fermentação, bebida dura e bebida mole. A gente tem essa segmentação por não ter fermentação, só esparrama no terreiro e vai pro secador normalmente. E o bebida rio geralmente é o café que cai pro chão na lavoura e vai perdendo qualidade, vai perdendo as notas dele. Fungos vão fermentando ele e vai perdendo essas notas. A terra vai entrar em contato com a terra. Então, resumindo tudo, o bebida rio é um café de baixa qualidade, que ele vai ter características de ter contato com a terra, ele vai ter um amargor muito forte. Bebida dura e bebida mole são cafés mais comuns de ser produzidos aqui na região em geral. É o famoso commodity ali. E o bebida mole são os cafés, bebida especial, são os cafés que a gente tem um trabalho maior, um cuidado maior no final do preparo dele, que ele não vai no secador, a maioria das vezes ele vai secar a temperatura ambiente, vai ter a fermentação induzida como o principal fator de extrair as notas principais dele, e também tem a questão da peneira. A peneira vale para todos aí. Bebida rio, geralmente tem a peneira muito ruim, são grãos quebrados, vai ter muito defeito e também muitos grãos partidos, vamos falar assim, grãos quebrados. O bebida mole e bebida dura, eles são cafés, as commodities aí, são mais peneiras ali que a gente consegue classificar ela entre peneira 16 a 18, são grãos maiores que a gente consegue extrair deles ali e exportar isso. E os grãos menores a gente consegue trabalhar eles com blend também. Blend seria a mistura do café rio com café bebida dura. Aí você pega um pouco da peneira baixa desses cafés e mistura com bebida rio. Para melhorar a qualidade da rio. Isso. Então tem várias jogadas. Mas a questão dos cafés especiais ali que você consegue classificar são cafés extremamente trabalhados ali para ele conseguir ter essas notas. Eu tenho um amigo aqui que ele tem
terreiro suspenso por uma lavourinha só de 1.000 plantas. Ou seja, ele vai ter 1.000 plantas ali produzindo café e esse terreiro suspenso está do lado da lavoura. Ele seca esses frutos numa altitude ali de 1.000 metros. Ele não leva para o terreiro de café em comum. Esse café vai ficar do lado da lavoura, secando na altitude que ele foi produzido. Tem toda uma história, cada um tem uma sua peculiaridade de produção. Então é muito interessante porque não é uma receita de bolo, cada um tem sua pitadinha ali de tempero. Isso é muito legal de você falar e comentar, porque depois que você entra pra esse mundo do café, você realmente consegue notar essas diferenças. E aí você começa a sentir, realmente faz sentido, por que isso daqui vale mais, por que isso daqui é desse jeito. E pensando ainda na produção, João, pra quem não entende muito de como é uma produção de café, como é o seu ano? Por exemplo, de mês tal a tal eu faço adubação, de mês tal a tal a gente tem colheita. Como que é o seu ano, assim, as suas atividades? O nosso ano agrícola começa ali no início da primavera. Como qualquer outra cultura ali, a gente vai começar na primavera ali, tendo ali as principais partidas, tipo, o principal pontapé para a planta ter uma produção boa e ter uma questão de vegetação boa, para vegetar bem, a gente vai dar o pontapé inicial ali no início da primavera. Se a planta tiver informação para frutos, que ela vai abrir florada, a gente vai fazer um conjunto para o pessoal entender, uma dieta específica para ela. Vai ter cálcio, magnésio, boro, além do NPK, nitrato, potássio e fósforo. A gente vai fazer um combo ali, de acordo com as análises foliares e análises de solo, para a gente fazer essa nutrição balanceada para ela. Tudo precificando a produção que a gente espera que ela tenha. Por exemplo, a lavoura está projetando 100 sacas por hectare. O cálculo de adubação vai ser em cima dessas 100 sacas por hectare. A gente tem que ter meio que um olho no potencial dela também. Pra gente, então, não é muito assertivo, mas a gente costuma acertar bastante. É um nível de investimento, né? Tipo, esse nível de investimento X aqui é porque eu quero ter uma produtividade maior. Não, esse aqui eu vou investir menos, por isso já esperando uma produtividade menor, né? Isso vai variar muito dos custos, né? E potencial de lavoura a lavoura. Aí você vai ver, se a lavoura está com potencial de produzir muito, você vai calcular a adubação dela em cima disso. O pessoal costuma muito adubar já novembro, dezembro e fevereiro. Só que isso é uma receita de bolo antiga. Hoje em dia a gente não faz mais, eu não faço mais isso. Eu vou adubar de acordo com a necessidade da planta. A gente vai analisar análise solo mais análises foliares. A gente vai estabelecer ali a melhor entrada na lavoura. Então, às vezes ocorre de eu entrar fazendo, em vez de 3 adubações, eu parcelo essas 3 adubações em 4. Aí acaba entrando outubro, novembro, dezembro e janeiro. Parcela aí, e isso faz com que a planta não tenha altos níveis de nitrogênio, ela consegue manter uma constância maior, fazendo com que possivelmente não estoure lá, porque se caprichar muito no nitrogênio, no final das contas a gente tem uma doença aqui no café que chama foma, que depende dos níveis de nitrogênio, ela pode estourar mais fácil. Assim como se tiver potássio excedendo, a cercosporiose entra também, então tem que ser sempre balanceado. E aplicação foliar, eu estou criando um método desde setembro do ano passado, que eu decidi diminuir o intervalo de aplicação e diminuir as doses dos fungicidas também, assim como o inseticida. Então, a cada 30 dias eu entro na lavoura fazendo essas aplicações e também faço nutrição completa. Só que a nutrição, em vez de diminuir a carga dela, eu faço a nutrição foliar com a carga cheia, a cada 30 dias. Está apresentando um resultado incrível. Depois da seca que a gente teve ali, a lavoura vem respondendo super bem junto com a adubação. E o pessoal está gostando muito de ver, e já foi várias pessoas de fora vir aqui, já conhecer esse método que eu estou fazendo. É uma coisa simples de fazer, que eu acho que eu baseei muito na soja e no milho. Na soja, de quantos dias você entra aplicando? As aplicações, elas vão depender muito da infestação, né? Mas, por exemplo, fungicida. Fungicida que é um negócio que já é parcelado.
A gente começa ali com 35 dias, você já faz uma aplicação, por exemplo, 35 a 45 dias, que é no vegetativo. E primeiro R1 é a outra aplicação, aí R1 mais 15 dias, aí depois mais 15 dias. Se você faz 3, 4, é assim. E aí, nesse caso, por exemplo, você tem essas aplicações de fungicidas e aí você casa com as nutricionais juntos. Exato. Aí eu trouxe o princípio desse efeito guarda-chuva pro café. Por exemplo, a cada folha que vai sair nova, ela vai estar saindo protegida contra doenças. Então, eu peguei esse princípio de se aplicar a cada 15 dias, quando ela está em um, ela vai passando de fase, ela está sendo protegida por fase. Eu trouxe esse princípio da soja para o café, só que respeitando as doses. Diminuir a dose de fungicida, que a carência nossa é 45 dias, eu diminuí a dose, que eu vou entrar mais vezes no labor, eu diminuí a dose. Só que a nutrição, eu estou mantendo ela por enquanto. Nutrição, dose cheia dos produtos. E tá dando resultado muito... Não tem nem explicação para te falar, mas que tá ficando perfeito lá. Agronomicamente falando, faz muito sentido. Porque, querendo ou não, o fungicida, por mais que a gente tá aplicando ele para proteger a planta, ele pode gerar uma resposta metabólica, né? Ele pode gerar um estresse. Então, por exemplo, ainda mais quando a gente, aqui na soja, a gente usa óleo. Então, o óleo às vezes pode ferir essa folha, né? Então, a gente coloca essa questão nutricional junto pra tipo, querida, não dá tempo de você ficar jururu uns diazinhos não, querida. Você tem só 100 dias de ciclo. Bora trabalhar, minha querida. Então, é basicamente esse o pensamento. E uma questão aí também, que a soja e o milho, eles são muito seco rápido, então e ela tá se alimentando a todo momento, estômago cheio, aberto ali, trabalhando a mil. O café já é preguiçoso, sabia dessa? Não fazia ideia. O café é bem preguiçoso. Pra gente conseguir manter ele trabalhando ali, a gente tem que saber pegar as janelas de aplicação ali, umidade, questão de umidade solar e fazer tudo um combo ali muito bem feito para a gente conseguir aproveitar ao máximo e fazer a planta trabalhar. Que o café na parte que eu falo que ele é preguiçoso, por quê? Quando, por exemplo, tá entrando uma seca, entrou a seca, o milho e a soja já fecha o estômago 2 dias depois. Corrija se eu tô falando mentira. A resposta dela é rápida. Tipo, se você tem umidade no solo, ela ainda fica ali. Mas se começou a baixar a umidade do solo, que a gente fala no agronomês, capacidade de campo e aquela coisa ideal, ela, estressa aqui. Não é normal você ver, por exemplo, solos arenosos, deu 2, 3 dias que não choveu, 2 folhinhas viradas. Olha só, aí o café, não entrou a seca, ele tá com o estômago aberto. Ele vai demorar a perceber que tá em seca, que ele tem que fechar o estômago e parar de transpirar. Ali ele já perdeu muita água, já se estressou demais da conta. E para voltar é a mesma coisa. Se choveu, voltou a umidade, ele demora a acordar para ele voltar a funcionar. Então o café a gente tem que eu crio métodos para ele dar um start mais rápido ali, por exemplo. Parar, eu não consigo fazer isso. Mas para dar um start, a gente entra com determinados tipos de hormônios ali, às vezes, depois de uma seca, para ele dar um start ali, de uma hora para outra ali, eles começar a voltar a transpirar, voltar a abrir o estômago e alimentar. Muito legal. E, João, a gente tá falando, claro, de métodos de produção e técnicas que você tem desenvolvido na fazenda, visando, claro, sempre produzir mais com qualidade. E aí eu te pergunto, e pra vender? Como é que tá a vida do produtor de café na hora de vender? Porque vocês também passam por avaliações de qualidade desse grão pra classificar segundo as bebidas, e eu imagino. Mas como é que tá a precificação? Então aguenta coração, né? Porque tem hora que tá lá em cima, agora ele tá se mantendo acima dos 2.000, só que a gente não tem café esse ano. A seca ajudou demais da gente, a precificação tá ótima, preço tá ótimo, só que em geral a produção de café esse ano não vai ser esperada. O pessoal hoje que fala que café não dá dinheiro tá bem longe de base aí, tá bem da cabeça não. Mas a precificação nossa esse ano é um ano atípico, uma situação que a gente já está tendo, que esse ano a peneira não vai ser boa, por conta da seca do ano passado. E a gente teve uma seca agora em fevereiro, que prejudicou a granação. Então, esse ano vai ser um ano de peneira mais baixa e peneira danificada. Então, a gente vai ter uma quebra maior do que se esperado. Já a Conab deve lançar isso aí. E questão ali, o preço com essa quebra os grãos não estão formados direito, peneira baixa, o
preço tende a baixar, a precificação nossa tende a baixar um pouquinho. Mas ainda assim vai ficar acima dos 2.000, porque não tem café no mercado. Entendi. E outra coisa, né? Esse ano teve a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia e um dos primeiros produtos ali que tinha taxa zero para importação da Europa era café. Isso você acha que influenciou também na precificação? Acho que foi uma questão mais política. Uhum. Não vai entrar tanto com a produção de café, porque o ano passado teve um ano retrasado, ano passado, teve um conjunto de fatores, Brasil e Vietnã. Os dois sofreram muito com o clima. O Vietnã teve uma quebra muito grande na safra junto com o Brasil. Os dois maiores produtores de café do mundo. O primeiro e o segundo ali, ó, quebraram a safra. Então ali eu acho que a questão primordial dessa alta do café ali teve em consideração a essa quebra de safra mesmo. Uhum, entendi. Essa precificação, que nem hoje a gente tá falando, é atípico, mais de R$2.000 a saca. Mas seus custos foram baseados lá atrás. Se você, por exemplo, tivesse dizer um custo, porque eu sei que o seu custo é diferenciado, tá? Porque você faz um investimento alto, você quer produzir mais, eu sei que é diferenciado. Mas se fosse olhar para um produtor médio, quanto gera mais ou menos um custo por hectare de produção de café? Assim, falando só de custo de adubo, químico e afins. A gente vai jogar em torno ali, jogando óleo diesel, mão de obra, jogando todo o contexto, e vai variar entre 17 e 18 mil reais. Caramba, é muito dinheiro. É o custo por hectare. O meu custo é um pouquinho mais alto, mas ele dilui muito na produção. Fica muito bom. Mas a média geral aí tá em torno de 16, 17, 18, varia nessa média aí do pessoal. Entendi. Isso daí para produzir em média o quê? 100 sacas por hectare? Na média? Não, 38. Quanto? 38. Não, calma aí. A média nacional é 38 sacas. Gente, é sério? Nossa, eu tô chocada. Tô descobrindo junto com os ouvintes aqui agora. Eu jurava que a média nacional tava ali em cima, 80, 90. Não, hoje em dia a média nacional nossa é 38. A do ano passado foi 38. No ano retrasado eu acho que tava um pouquinho maior. Mas não chegou a passar de 41 sacos por hectare, não. Tá nessa média 38 sacos por hectare. Olha, estou cada vez mais impressionada. E, João, falando ainda da produção e de custos, eu não sei muito bem como funciona a mecanização da cultura do café. Como que ela é? Ela ainda é uma cultura que exige muita mão de obra? Ou ela já dá para ser bem mecanizada como outras culturas? Hoje em dia, dá para ser bem mecanizada. Só que a topografia nossa, a gente tem café que a gente tem trabalho em montanha. Ou seja, café que a gente não consegue nem passar trator. Então, tem que gerar uma colheitadeira. Hoje em dia, lá na fazenda, eu tenho um alto risco lá por declive, mas a gente trabalha até 40, 45 graus de declive com maquinária. Nossa, o pescoço do operador no final do dia, eu tenho uma dó. Uma mão no volante aqui, a outra mão segurando na parte de cima do trator aqui. Pra não escorregar do banco. Não pode escorregar, isso não sentiu tanta dor na coluna. Misericórdia. Então, é uma cultura que necessita muito de mão de obra. Muito manual ainda. Porque a gente não tem escolha. Hoje em dia, uma questão que é muito importante, desbrota, é manual. Muitos produtores aí em montanha, adubação é manual. A pulverização hoje a gente tem drone, já aliviou um pouco. Eu ia até te perguntar isso, como é que tá a questão do uso do drone agrícola? Se realmente ajuda vocês? Tá fantástico. Eu já estou no 3º ano consecutivo de uso de drone. Então, onde que eu demorava 2 dias para... 2 dias não, em torno de 11 horas, 12 horas para pulverizar o café manual, com 2 hectares ali, 2 hectares e meio, hoje em dia eu gasto 30 minutos com drone. E a eficiência de aplicação é muito grande. A gente tem que atentar os pontos de aplicação. A famosa tabela ΔT, que eu sigo muito ela, tanto na pulverização com trator quanto com drone. A gente vai ter em pontos ali a umidade que está relativa do ar, temperatura, e a gente vai cruzar esses dados ali para ter o ponto ideal de pulverização. A eficiência dele no café, ele tende a trabalhar um pouco mais devagar, porque é uma planta bem maior. E para você conseguir atingir toda a planta, tem que ter gotas mais finas. Então, a gente tende a ter uma evaporação dessas gotas mais fácil se estiver aplicando em horários inadequados. Então, a gente tem que pegar todas as questões que a gente tem do clima ali
e colocar a ponto no horário que a gente vai aplicar para saber se vai ser uma boa aplicação. Eu fiz trabalhos que uma planta de 4 metros de altura, o drone consegue chegar com gotas até o parcheiro dela. Sensacional. Então a questão é atentar. Horário de aplicação, velocidade e altura do drone também. Você não pode fazer uma faixa de aplicação muito grande. Eu costumo trabalhar com faixa de até 6 metros, 5, 6 metros ali, no máximo ali, de aplicação com drone. Ela é mais reduzida que a soja de milho. Tem que ser, porque senão a gente não faz o trabalho mal feito. A arquitetura da planta é muito diferente, né? Porque você tem os corredores e a planta. Então, assim, tem uma diferença de altura ali muito grande, né? Entre corredor e planta. E falando nisso, hoje, assim, no seu café, você trabalha com um espaçamento de quantas plantas por hectare? Até para o pessoal que não entende muito da cultura e quer saber mais, poder ter essa visualização. Hoje, os plantios mais novos que eu tô fazendo, espaçamento, a gente coloca em 1 hectare de café 5.500 plantas no hectare. O espaçamento desse ali vai sair 3,60 entre ruas e 50 centímetros entre planta. Então, 3,60 de largura por 50 centímetros entre plantas. E nos plantios mais antigos, a gente tem ali questão de 3,80 por 80, 3,60 por 4 metros por 1, então varia muito nos plantios antigos. Antigamente não tinha esse padrão, não tinha estudo pra gente ver qual que é a melhor opção pra gente produzir mais. Então lá eu tenho talhão lá que tem 2.700 plantas, os mais antigos. Por isso, inclusive, que você tá fazendo essa mudança em alguns talhões, por mais produtivos que sejam, você tá trocando para até mudar essa distribuição? Sim, porque é mais eficiente. Quando a gente reduz o espaço entre plantas, a gente tende a não produzir entre plantas. Quando é lavoura mecanizada, eu não quero que a planta produza entre plantas, porque a colheitadeira não consegue colher o meio dela no entre plantas ali. Eu só quero que ela produza entre linha, na lateral. Assim a colheitadeira consegue recolher com mais facilidade, com mais eficiência. Então, ali a gente tende a apertar as plantas e deixar as ruas mais abertas. Legal. E, João, assim, quando a gente fala, por exemplo, nessas áreas mais montanhosas, não sei nem se esse é o termo correto, nessas áreas, assim, quando a gente fala de mão de obra e de, por exemplo, na época da colheita, que eu acredito que a maioria seja manual, quantas pessoas por hectare a gente está falando? Hoje em dia, a gente pode colocar ali para fazer uma colheita, vamos supor assim, eu trabalho lá, eu tenho 3 hectares lá, em questão montanha manual. A gente demora em torno de 45 dias com 6 pessoas. Entendi. Entendeu? É puxado. É puxado. Só que a gente não tem mão de obra. Tá muito difícil de achar. E outra, pessoal, uma pessoa trabalhando com a alta produtividade que eu tenho, no ano passado, conseguiu tirar média 5.800 por semana. Tudo. De salário. Galera, eu acho que eu vou ir lá pra Minas catar café. Tem base e não tem mão de obra. Gente, olha, E assim, é sazonal, né? Não é o ano inteiro. Não. Isso é 3 meses ali de safra ali que ele consegue ter um ganho muito grande. Tanto é que ocorre muito do pessoal da Bahia vir pra cá, trabalhar 3 meses, faz uma panha aqui, faz para um vizinho, faz para o outro, trabalha 3 meses ali, ele faz o dinheiro do ano inteiro, chega lá e não trabalha. Eu já vi esse movimento acontecer no algodão, de pessoas que vêm para trabalhar na colheita e nas algodoeiras, mas principalmente na época que no algodão a gente tinha os fardões, né? Agora, como as máquinas já deixam os fardinhos, os rolinhos prontos, a gente viu, na verdade, eu acho que até essa evolução da máquina veio para solucionar um pouco desse problema de mão de obra. Você não conseguia achar gente para vir trabalhar, para ajudar nos fardões, né? E é um problema que hoje no café vocês ainda têm, né? E isso aí vai ter até eu falo que o café em si, daqui a alguns anos, vai ser produto de classe mais alta, porque a gente não vai ter quem produz, porque tá dando muito trabalho, a gente tá criando técnicas para evitar o máximo possível de mão de obra, porque não tá achando. Então, a gente vai sustentar isso, acredito, até uns 15, 20 anos daqui para frente. De lá, depois, eu ainda não sei o que a gente vai virar, porque não tem mão de obra, a produção tende a cair, porque com as máquinas acabam que danificam mais se a gente não saber regular ela, e hoje em dia profissional para trabalhar em máquinas também está escasso. Eu não entendo, tem muita gente desempregada, tem muito emprego, não bate essa informação.
É difícil de entender, né? Então, E assim, a gente às vezes fala assim, mas falta pessoas qualificadas. Mas muitas das empresas a gente dá treinamento, sabe? Eu vi isso muito crescer no agro também. Até uma pergunta que eu tinha pra te fazer você tem visto essa mudança no café também, de treinamento de pessoal, de investir em pessoal, pra tentar ter uma longevidade dessas pessoas na fazenda? Lígia, o pessoal não tem interesse em fazer isso. Por exemplo, você cria um plano de carreira para a pessoa, o pessoal não quer saber de ir para a lida no campo. Aqui, por exemplo, na região, tomar sol na cara todo dia com café, às vezes tem alguns serviços bem chatos. Às vezes tem que passar a mão na enxada. Não tem escapatória. Você tem que pôr a mão na enxada. Para desbrotar café, você tem que ir planta por planta, tirando os brotos. Tem risco ali de animal peçonhento, tem risco de você machucar, cair, o sol ali na sua cabeça o dia inteiro. O pessoal não está acostumado. O pessoal da minha idade, eu não acho ninguém para trabalhar. Tem muito caboclo desempregado da minha idade que não consegue. Você leva para a roça, o caboclo passa mal. Realmente é uma realidade que a gente está vivendo, né, hoje em dia. Tentar pegar um jovem para tentar trazer ela para ensinar ele a trabalhar com trator, oferecer um curso de trator, mas não quis. Então, hoje em dia, às vezes o pessoal não quer saber muito do campo. Aqui, por exemplo, na avicultura é muito monótono, o serviço é bem árduo. Além de ser monótono, é árduo. Então, o pessoal, eu acho que acaba que não tem muito interesse no meio. A gente até oferece, mas é complicado. Então, assim, eu acho que a cafeicultura na minha visão, é um ambiente muito propício para ser desenvolvido novas tecnologias e robôs e mecanização para realmente poder sanar esse problema, né? A tendência é essa, porque não tem. Eu tô criando um projeto com uma empresa capinhalense na parte de beneficiamento e eu não vou colocar a mão no café. Todo o processo vai ser... Eu não vou ter que pegar trator para empurrar café transportar café do secador para a máquina beneficiada. Tudo vai ser por esteira, moega suspensa. Todo o trabalho vai ser feito por máquina. Todo o processo. E eu, João Pedro, não vou colocar a mão. E eu vou controlar, eu propus o desafio de controlar todo esse processo pelo celular. Nossa, isso daí vai facilitar muito a sua vida. Vai. E é um desafio que eu propus aceitar. A gente está trabalhando junto e eu acho que vai dar muito bom ali. Isso é uma coisa que eu acho interessante, e eu acho que para todos nós produtores seria um ótimo jeito da gente melhorar o nosso setor, seja para produzir café, outros grãos, outros produtos, de abrir as fazendas para a gente testar e produzir tecnologia. Que a gente vê que muitas empresas que hoje estão no mercado, que tem 70, 80, 100 anos de história, elas começaram com um produtor, um técnico, um consultor que via aquele problema e fala assim, eu vou criar uma solução para esse cara. E aí a gente, não sei em que momento que isso aconteceu, que hoje em dia a gente olha para isso e fala, não, do jeito que tá bom. Como que a gente perdeu esse tino por criar coisas novas e abrir a nossa fazenda para testar novas tecnologias para realmente facilitar a nossa vida, né? E hoje eu tenho várias empresas, tenho parcerias, várias empresas propõem a liberar a área. Por exemplo, cada empresa tem 1 hectare ali para fazer os trabalhos e a gente analisar qual que são os benefícios. Até então, desse ano de 2000, da safra 24-25, teve pequenas diferenças em algumas empresas, mas todas ficaram num parâmetro legal ali, não teve divergência. Então, tipo assim, concorrência em si, você sabendo fazer todo o trabalho, não teve muita diferença de crescimento, de produção. Só que a questão as empresas perderam o âmbito de assim, tá ali, tá tudo igual, por que a gente não pode fazer uma coisa diferente, de trazer uma coisa diferente? Cara, tá aberto, a propriedade tá aberta lá pra todo mundo visitar, as empresas vão lá e as pessoas veem que tá mais ou menos um talhão pro outro, tá a mesma coisa, só que elas, poxa, o que eu posso fazer diferente para trazer? Eu levo muito esse questionamento para as empresas. Se fizer tal coisa para a gente melhorar tal posicionamento, acaba que tem que subir de nível, parece que a burocracia virou burocracia. Tem que do AT passa para o superior, o RTV, do RTV tem que passar para a outra, acaba que o cara chegar lá em cima já perdeu o foco do negócio. A impressão que eu tenho é essa, hoje em dia. Realmente. E eu tenho uma vivência, assim, que eu tive contato muito forte com uma aceleradora de startups, e eu via muita tecnologia surgindo, que eu olhava assim, isso daqui realmente não encaixa no campo, isso daqui foi pensado por uma galera da cidade, não encaixa aqui. E muitas outras coisas ao contrário, tipo, nossa, isso daqui encaixa muito bem nesse problema que o campo tá tendo. Por que o produtor
produtor não tá sabendo disso daqui ainda. Vamos levar isso daqui pro produtor conhecer? Vamos testar isso daqui em loco na fazenda pra ver se a sua ideia realmente funciona com a realidade? Acho que isso pro café, pra gente resolver essa problemática do café, pode ser um dos caminhos, né? Não pode ser, eu tenho certeza que é um dos caminhos. Que vai ser, isso vai ter que ser tomado uma pauta sobre isso, porque daqui a uns tempos a gente não vai achar, já não tem mão de obra. Eu vivi a transição de eras de manual para mecanizado na lavoura. Há 10 anos atrás, não vou muito longe, 6 anos atrás, quando eu tomei de linha de frente com a cafeicultura, que eu agarrei na frente do peito ali e toquei sozinho. Eu achava turmas ali de 20, 30 pessoas para trabalhar. Hoje eu não encho uma mão. É complicado. Então isso aí essas ideias de novos processos, de novos métodos, de novas tecnologias, vai vir. Isso aí é um fato, porque do jeito que tá, a gente não vai conseguir sustentar isso muito tempo. Realmente. E, João, pensando em tudo que você enxergou na sua fazenda, tem melhorado, tem feito, que dica você daria pro produtor de café que quer melhorar a sua situação, quer produzir mais, quer ser mais tecnológico? Que dica você daria, assim, pra ele enxergar o negócio dele e fazer essas mudanças, essas melhorias? Primeiro ponto, Lígia, a gente não dá para seguir nenhuma receita de bolo, que eu já mencionei. Não dá. Hoje em dia não tem mais isso. A gente tem que se adaptar. O cafeicultor que não se adapta ao clima, que faz o beabá que fazia 5 anos atrás, não funciona mais. Adaptação. Sempre está buscando novos meios de produção e adaptar ao clima. Dica, tenha pelo menos 3 aplicativos de previsão do tempo no seu celular. Muito bom. E a gente tem que tentar antecipar de uma previsão do tempo ali que vai fazer seca e tal, daqui mês que vem, um mês, antecipa esse mês, deixa o mato no meio da rua do café sair, vai lá, na semana que for começar a esquentar, roça esse mato mais alto, fazer aquela palhada boa em cima da terra, proteger a terra, conservar a umidade. Então, uma dica muito importante. E uma coisa que a gente não falou aqui, que eu esqueci de mencionar, a parte de biológicos também. Está muito crescente, estou gostando demais, estou utilizando, está dando muito resultado. Que eu acho que tem uma tendência muito grande a gente vir pelos produtos biológicos de hoje, tanto nos cereais quanto na cafeicultura. Então, uma tendência muito grande e sempre trabalhar com prevenção. Nunca apague incêndio. É uma dica importantíssima essa. Se a gente for apagar incêndio, a gente perde produção. O jogo das culturas aqui é quanto menos perda a gente tem, mais ganho a gente vai levar. Isso é um fato. Então, sempre previna doenças. Nunca deixe a doença entrar para você corrigir. Sempre previna ela, deixa a planta sua saudável, que vai dar muito bem, muito bom ali depois. Show de bola. Olha, vários insights aí no final, hein, João? Muito bom. Olha só. E já aproveitando, queria muito agradecer a sua participação aqui no Agro em Pauta de hoje, por ter compartilhado um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos. Foi muito legal ter você aqui conversando, e eu acho que se deixasse a gente ficaria mais algumas horas aqui falando, né, João? Tem muito assunto, viu, Lívia? Nossa, tem assunto demais. Se a gente for pegar desde de plantio até colheita, nossa! Mas bom demais. Agora, conta pro pessoal que quer acompanhar a sua vida mais de perto, quer ver como é a sua lida no dia a dia, como é realmente a realidade de produzir café no Brasil. Fala suas redes pro pessoal poder te acompanhar, às vezes tirar uma dúvida, pegar uma dica com você. Ó, pessoal, Instagram, YouTube e TikTok. Todas estão lá. João Mesquita Cafeicultor. Só anotar aí, João Mesquita Cafeicultor, seguir lá que a gente eu compartilho meu dia a dia. No YouTube vai ter alguns vídeos mais técnicos sobre o preparo de uma coisa. E Instagram e TikTok é mais meu dia a dia, com dicas rápidas ali de fazer, mostrando o custo de alguma aplicação, custo de alguma execução de alguma coisa. A gente vai mostrando lá todo o nosso processo de cultivo. Show de bola. Então é isso, pessoal. Obrigada por ouvir até aqui. Não se esqueçam que toda semana a gente tem um programa novinho pra vocês aqui no Agro em Pauta. E pra não perder, assinem o podcast em qualquer agregador de podcast, tá? Spotify, Apple Podcasts, a gente tá por lá. Acompanhem também os outros podcasts da casa. A gente tem o Agro Resenha, que é o primeiro podcast do agronegócio brasileiro. O Baseado em Fatos Rurais, que é o primeiro podcast
podcast de storytelling do Brasil. O Brasil que produz, que é uma série itinerante do AgroResenha, que também está no YouTube, então você consegue acompanhar por lá. E por fim, o AgroTech, para você ficar por dentro de tudo que está sendo desenvolvido de tecnologia para o agronegócio do nosso amigo Lucas, tá bom? Então sigam as nossas redes sociais e se você tiver alguma sugestão de pauta, de convidado, manda para mim lá na minha DM, @LigiaPedrini, ou até mesmo no Instagram agora do Agro em Pauta, @AgroEmPautaPodcast, tá bom? E só para te lembrar, nunca, jamais aposte contra o agro. É isso, meu povo. Até mais. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi de Lígia Pedrini, a produção do AgroResenha e a edição do Senhor A.